Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Tiago Batista, sou membro da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição de hoje da Escola Dominical. Hoje estaremos encerrando o nosso estudo da Carta de Tiago. A lição de hoje é a lição número 17, última lição da nossa revista Tiago, a Fé em Ação. Esse material aqui, material muito bom, prático, rico em informações. Essa revista estendeu os 5 capítulos da Carta de Tiago em 17 lições. Eu espero que, assim como essas lições foram bênçãos na minha vida, peço a Deus que tenham sido bênçãos na vida de vocês também. Hoje, a lição final tem por tema acerca dos que se desviam. O texto base dessa lição se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, os dois últimos versículos da carta de Tiago. Gentilmente peço aos irmãos que abram suas Bíblias e me acompanhem na leitura da palavra de Deus. Antes da leitura, vamos fazer nossa oração inicial, para que o Santo Espírito de Deus esteja nos conduzindo no estudo de sua palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai, te agradeço por estarmos aqui, analisando as Escrituras, Pai, estudando a Tua Palavra, pela Tua infinita misericórdia e graça, Senhor, que o Santo Espírito possa estar nos conduzindo, Senhor, possa estar nos ajudando a entender a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ao texto. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Assim diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Bem, pela leitura aqui do texto, já podemos notar que o autor encerra a sua carta, suas últimas palavras à Igreja de Cristo, tratando sobre o ministério da restauração ou da reconciliação com Deus e a sua igreja. Nessa parte final do texto, Tiago abre o seu coração pastoral e demonstra preocupação com as ovelhas, com os irmãos que se desviaram da verdade. Meus irmãos, devemos atentar para a importância dessa doutrina, pois tenho certeza que não será difícil de lembrarmos de algum irmão ou irmã que durante a nossa caminhada cristã, infelizmente, ficou pelo caminho, seja por qualquer motivo, não é? Uma fé superficial, vergonha, mundanismo, problemas de relacionamento. A verdade é que essa ainda é uma realidade na igreja. Na parte final de sua carta, Tiago nos ensina como devemos agir diante dessa realidade. Ele exorta, ele nos conscientiza que devemos nos preocupar com aqueles que se desviam da verdade e transformar essa preocupação em busca por essas pessoas. Voltemos ao texto, Tiago capítulo 5, versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, se algum entre vós, aqui Tiago se refere aos cristãos professos que se desviaram da verdade, o apóstata, aqueles que abandonaram a fé, alguém que não está mais vivendo uma vida coerente com as suas convicções. Se desviar da verdade, essa verdade que Tiago fala aqui, essa verdade cristã, ela está diretamente ligada à pessoa de Cristo, que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6,
o próprio afirma: eu sou a verdade. Portanto, quando alguém se desvia da verdade, quando alguém renuncia à fé, abandona a igreja, não se trata apenas de um desvio moral, espiritual ou de comportamento. Se trata de um afastamento direto da pessoa de Cristo. Esse desvio, esse afastamento pode ocorrer por vários motivos. Perseguição, mundanismo, fé superficial, vergonha, relacionamento. Cada caso é um caso. Tiago exorta os cristãos, nos encoraja a tomar a iniciativa para ajudar essas pessoas a voltarem para Deus. Para isso, devemos pedir a Deus capacitação, amor, sabedoria, estratégia para buscar essas vidas. Isso nos lembra a parábola da ovelha perdida. O pastor que foi atrás da ovelha que se desviou, disposto a enfrentar todas as dificuldades do caminho, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 4 a 7, que diz: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Justamente, meus irmãos, o que Tiago está lecionando aqui, nessa parte final, nesse trecho de sua carta, é que essa responsabilidade, essa preocupação com as ovelhas perdidas, ela não deve ser exclusiva do pastor da igreja. Essa tarefa é de cada um de nós. Tanto é que no início do versículo 19, ele inicia escrevendo: meus irmãos. Ele se dirige à igreja. Essa responsabilidade é da igreja como um todo. Temos que buscar aquele que se desvia da fé, amar aquele que se afastou do Senhor. Devemos nos esforçar para sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus, na condução daqueles que se desviam da verdade. Vamos seguindo, ainda no versículo 19. E alguém o converter. Aqui devemos atentar que esse converter, essa conversão tratada aqui, não se refere ao novo nascimento. Pois ninguém tem esse poder de converter alguém, nem de salvar alguém, tampouco de cobrir pecados. Apenas o Espírito Santo possui esse poder de regenerar, de converter. Converter aqui está no sentido de buscar tirar a pessoa do caminho errado, de tentar recolocá-la no caminho da verdade. Versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. O pecador, aqui pecador, essa palavra é utilizada para descrever aquele que não é regenerado. Vejamos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, que diz o seguinte: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém?
Ele fala que seu caminho errado, o caminho errado do pecador. Aqueles que se desviam da doutrina, que se afastam do Senhor, começam a manifestar um estilo de vida incorreto, errado, que não está de acordo mais com os princípios bíblicos. Salvará da morte a alma dele. A morte que Tiago se refere aqui não se trata da morte física. Tiago está falando sobre a morte eterna. Morte aqui acena para a separação eterna de Deus e o castigo eterno no inferno. Vejamos Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, que fala sobre o juízo final. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Meus irmãos, apesar da dura e tenebrosa, essa é uma realidade. Uma pessoa que se afasta da verdade, uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, automaticamente coloca sua alma em risco. E saber como são grandes esses riscos envolvidos deveria nos encorajar, nos motivar a ir atrás dessas pessoas com amor e determinação. Seguindo, cobrirá a multidão de pecados. Uma vez que um único pecado é suficiente para condenar uma pessoa ao inferno, o uso que Tiago faz aqui da palavra multidão, multidão de pecados, destaca a condição desesperada dos perdidos, dos desviados. Tiago nos exorta sobre a gravidade desse assunto. Mas a boa notícia do Evangelho é a graça perdoadora de Deus. Meus irmãos, essa graça é maior do que qualquer pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa maravilhosa graça, essa graça que é maior do que qualquer pecado, essa superabundante graça, ela está à disposição. Ela está à espera daqueles que querem se afastar de seus pecados e exercerem a fé no Senhor Jesus. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículos 8 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Em sede de conclusão, meus irmãos, em linhas gerais, a carta de Tiago enfatiza a fé em ação, o Evangelho na prática. Nós sabemos que
ir atrás daquela pessoa que se desviou, ir atrás daquela pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, na maioria das vezes não é uma tarefa fácil. Mas devemos, como cristãos, nos perguntar: quanto vale uma alma? No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, o próprio Cristo quantifica, ele define o valor de uma alma. E diz: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Meus irmãos, que o Santo Espírito de Deus nos capacite com amor, sabedoria, dedicação, seriedade na tarefa do ministério da restauração, da reconciliação. E acredito que fica de lição de casa para cada um de nós a tarefa de termos uma atenção maior pelas pessoas que se desviaram, pelas pessoas que estão afastadas, interceder, orar por eles, buscando reconduzi-las ao caminho da verdade. Fiquem com Deus e até a próxima.